Saudos irmãos na gloriosa paz de Cristo Jesus. Estaremos lendo o livro de Esté, no capítulo 9. E diz assim: Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mês, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto foram tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aquele que os odiava. Os judeus se reuniram na cidade, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal. O homem nenhum conseguiu resistir-lhe, pois o medo dele sobreveio a todos os povos, e todos os governantes das províncias, e os tenentes, vice-reis, oficiais de reis, ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio, porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por toda a província, porque o homem Mardoqueu tornou-se o maior e maior. Assim os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, como matança e como destruição fizeram o que fariam aqueles que lhe odiavam. E no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e a Parsadama, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Dalia, Aridata, Famastá, Arissai, Aridai, Vaizata, e os filhos de Amã, os filhos de Amidata, os inimigos dos judeus. Mataram, porém, ao despojo, ao puseram a mão. Naquele dia trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Esté: No palácio de Susã o homem mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã. O que terão feito eles ao resto da província do rei? Agora qual é a tua petição? E ela te será concedida. Ou qual é o teu pedido? E ele será feito. Então disse Esté: Se aprouver o rei, que seja concedida aos judeus que estão em Susã. Fizeram amanhã também, de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Amã sejam enforcados na forca. E o rei ordenou que isso fosse feito. E o decreto foi dado em Susã. E eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Susã. Porém os despojos não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam na província do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus adversários 75.000. Porém, aos despojos não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar e no 14º dia do rei descansaram, e fizeram no dia do banquete de júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Susã se reuniram no 13º dia e no 14º, e no 15º dia eles descansaram, e fizeram no dia de banquete de júbilo. Portanto, os judeus da vila que haviam na cidade não fortificada fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquete, e um bom dia, e de envio de porções uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, ao de perto e ao de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar, e no 15º dia do mês anualmente. Como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e com o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de lamento e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete de júbilo, e enviasse as porções uns aos outros, e presentes para os pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como havia iniciado,
e como Mardoqueu lhe havia escrito. Porque Amã, o filho de Amedata ou Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los e haviam lançado por entre, isto é, a sorte para consumi-lo e para destruí-lo. No entanto, quando Esté veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre sua própria cabeça, e que eles e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso chamaram aquele dia de Purim, por causa do nome Pur. Portanto, por todas as palavras dessas cartas e daqueles que haviam visto acerca desta questão e que lhe havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si e sobre sua semente e sobre todos os que achegassem a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias, conforme os seus escritos, e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano, e que estes dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província, cada cidade, e que esses dias de Purim não deveriam falhar dentre os judeus, nem o seu memorial perecer da sua semente. Então escreveram a rainha Esté, a filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu com autoridade, para confirmar a segunda carta de Purim. E eles enviou a carta para todos os judeus, as 127 províncias do rei Assuero, com as palavras de paz e verdade, e para confirmar esse dia de Purim, nos seus tempos determinado como o judeu Mardoqueu e rainha Esté lhe tinham ordenado, e como eles tinham decretado por si e pela sua semente, acerca dos jejuns e do clamor, e o decreto de Esté confirmou esta questão de Purim, e ele foi escrito no livro. Aleluias!